Cristo, o único que era, que é e que há de vir. Amém. Podeis sentar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, Romanos 1, os versos 16 e 17. Romanos 1, os versos 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos é a última semana de Jesus. É a semana em que ele entra pelas portas frontais principais da cidade de Jerusalém e depois ele sai pelas portas do fundo. Ele entra aclamado, declarado como rei, e cantam e o celebram a sua entrada, que é chamada entrada triunfal. E o povo celebra, o povo aclama, o povo reconhece. E naquela semana, ele entra como um bem-vindo e sai como um maldito. Ele entra montado num jumentinho, aclamado como rei, e sai pelas portas do fundo como um malfeitor. É a última semana de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Romanos, ele trata da justiça de Deus. A carta de Romanos é um grande tratado teológico acerca da obra de Jesus Cristo, que ele fala do ministério, ele fala da morte, e ele fala da ressurreição de Cristo e as implicações dessas ações de Deus em Cristo Jesus. Estes 2 versículos é uma síntese do livro de Paulo aos Romanos. E ele declara: eu não me envergonho deste santo evangelho. E ele vai explicar por quê. Porque ele vai dizer, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação, tanto de uns quanto de outros, mas é para todo aquele que crê. E ele conclui a sua expressão dizendo que o justo viverá por fé. Essa é uma expressão do Antigo Testamento. Abacuque vai falar sobre essa viva expressão. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nos preparando para a Páscoa. E como último domingo, domingo de Ramos, que é um domingo de celebração, de festa, de regozijo, da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, cabe-nos uma pergunta: como está o nosso coração nesta semana? Como está a nossa alma nesta semana? Como está o nosso pensamento nesta semana? Como você vai entrar nesta semana que para nós é uma semana muito especial? É uma semana muito especial porque nesta semana nós vamos exultar, nós vamos glorificar, nós vamos bendizer o Deus da nossa salvação. Nós temos uma atividade intensa nessa semana. Você e eu somos convidados a na quinta-feira à noite vir fazer conosco a nossa
nosso tempo de oração, nossa vigília de oração, que nessa semana vai começar às 9 horas da noite. Vamos ter um tempo de oração. Na sexta-feira, às 12 horas, ao meio-dia, estaremos aqui com toda a nossa família, com todo o povo de Deus, para celebrar o culto das 7 palavras. E nós vamos então rememorar uma vez mais as benditas e abençoadoras palavras de Jesus na cruz. É um tempo de ouvirmos, deixarmos a palavra adentrar o nosso peito, a nossa alma. Precisamos nos preparar para isto. No sábado teremos uma apresentação de um concerto de violoncelo que Johann Sebastian Bach pensou na ressurreição, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então no sábado pela manhã, lá no oratório de Bach, no nosso antigo templo, nós teremos a oportunidade de ouvirmos uma bela canção, uma bela música, que no passado um servo do Senhor produziu um belo movimento que revela a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Tempo de ouvirmos a palavra de Deus através do instrumento. E no sábado de manhã estaremos aqui com o culto nosso culto da ressurreição e o nosso café pascal, e à noite o nosso culto de Páscoa. Esse é o tempo que nós temos para celebrar a nossa fé no Deus que se fez evangelho, que se tornou boa notícia. Mas eu preciso fazer essa pergunta: como é que você está hoje aqui? De verdade, honesta e sinceramente, como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Como você tem preparado-se para esse momento tão singular na vida do povo de Deus? Como que você está elaborando a sua fé? Como que a fé, que é um dom de Deus, está movendo as suas entranhas, o quanto ela está tomando, está ressignificando a sua vida, o seu peito, o seu coração, o quanto essa fé, que é um dom de Deus de fato e em verdade, tem ressignificado a sua atividade pessoal, a sua história pessoal, os desdobramentos da sua relação de vida. Eu quero dizer para você que isto faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque a fé cristã não é um arrazoado teológico tão somente. A fé cristã não se trata de uma estrutura bem planejada, bem estruturada de valores, de conceitos, de verdades abstratas. Não, é tudo isso, mas é uma pessoa. A fé cristã parte de uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho é Deus encarnado. O Evangelho é o Deus vivo. É o Deus santo. É o Deus glorioso que baixou a terra. Isto é Evangelho. E a fé cristã está firmado nessa pessoa, está firmado nesse Cristo, está firmado nesse Deus conosco, nesse Deus que visita a nossa história, nesse Deus que dá sentido à nossa história, nesse Deus que transforma a nossa história. O que significa o justo viverá por fé? Eu quero dar rapidamente algumas ideias sobre isto. Primeiro, essa expressão, o justo. A palavra, quando fala que nós somos justos, ela não está falando da nossa justiça própria. Ela não está falando de que eu sou justo em mim mesmo, não. Ela está falando que eu sou justificado. Eu fui perdoado. Eu fui aceito. Eu fui acolhido com as minhas miserabilidades, com as minhas tragédias, com os meus pecados, com as minhas vilezas. Deus me considerou justo, porque Cristo, o Santo, o Justo, morreu na cruz para me justificar. Então essa ideia de que o justo não está fincada no seu conceito de justiça própria,
Você não tem essa condição de auto-justificar-se diante de Deus. Você não tem essa possibilidade de achar-se inteiro, integrado, justo, santo. De forma nenhuma, ninguém pode, porque todos pecaram. Mas a Bíblia declara justo aqueles que pela fé, morreram para si mesmo. E então, na cruz de Cristo, foi acolhido, foi amado, foi aceito e foi transformado e então declarado justo. Nós somos justos porque o justo morreu por nós pecadores. Então a Bíblia fala, o justo viverá por fé. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que declara a sua fé pessoal em Cristo Jesus, você que declara que a sua vida foi transformada, você foi perdoado, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você, eu, nós vivemos pela fé. Não vivemos pelas circunstâncias, não vivemos a partir da nossa própria força, não vivemos a partir do nosso sobrenome, nós não nos portamos na vida a partir das nossas próprias propriedades pessoais, não. Nós vivemos contra a cultura, enquanto tantos e tantos ícones da história, da cultura se afirmam, se autodefinem, se autodeterminam pela sua condição, pelo seu recurso financeiro, pela sua condição de ser. Nós, sendo nós miseráveis, indignos, nos firmamos pela fé em Cristo Jesus. Os méritos são dele, o poder é dele, ele é santo, ele é justo, ele é amor, ele é poderoso. Portanto, viver pela fé implica não termos autossustentabilidade na nossa própria vida. É o reconhecimento da nossa incapacidade, é o reconhecimento da nossa indignidade, é o reconhecimento da nossa vileza, é o reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa inconsistência diante de Deus. O poder é dele, a glória é dele, a força é dele. Em nós a fraqueza, em nós a debilidade, em nós a inconsistência, em nós toda a carência. Eu não sei se você de fato entende o que isso significa, mas deixa-me dizer uma coisa. Às vezes você se sente orgulhoso, se sente orgulhosa, porque você chegou até aqui numa condição muito bacana. Você foi bem criado, bem criada, teve uma boa formação, você teve pais que o conduziram, pais que o sustentaram, pais que cuidaram de você, deram condições para você avançar, crescer, estudou em boas escolas, tem bons amigos, criou bons relacionamentos, você avançou para o curso que você almejou, fez uma boa faculdade, se esforçou bastante, fez uma excelente formação profissional, e você agora está em pleno exercício da sua atividade profissional, você está sendo referência, você está sendo muito requisitado, porque, afinal de contas, você é bom naquilo que você faz, você é muito abençoador naquilo que você faz, e com isso você conseguiu amealhar recursos e dar conforto para si, para a família, ou seja, é o que todos buscam hoje. É que todos nós buscamos nos dar bem na vida, fazermos a nossa trilha com coragem, com boa disposição, com garra, com perseverança, olharmos e buscarmos aquilo que está reservado para nós, e nós partimos em busca disso. Alguns não conseguem, alguns entram em prejuízos, em dificuldades, e a estrada é um pouco mais tortuosa, as dificuldades são maiores para uns do que para outros. Mas talvez você esteja aqui dizendo, até que eu me dei bem, até que eu sou bom, até que eu estou dando certo, até que as coisas estão funcionando. Quantas pessoas estão firmadas nisto? Estão firmadas na sua capacidade profissional, estão firmadas nos recursos financeiros que dão estabilidade financeira, estão firmados, estão baseados na sua saúde, no seu vigor físico, na sua capacidade cognitiva. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tudo isso é muito legal, é muito importante, mas isso não é suficiente. Não é. Quantas pessoas se enganam, quantas pessoas vivem uma vida
tão pobre, tão desnutrida, com a alma num deserto, tendo recursos à disposição, tendo boa família, tendo um bom marido, uma boa esposa, filhos excelentes, mas há um desconforto, há um desajuste, há uma desintegração interna. E isto não vem de recursos, isso não vem de sobrenome, isto é um desconforto da alma. Isso é um desconforto da própria cultura, de pessoas que vão conversar com você e vão falar, eu também tenho isso, eu também tenho essa dificuldade. Você já pensou que se dinheiro, se ser rico fosse a fonte de felicidade, nós não teríamos pobres? O que seriam dos pobres se a riqueza fosse fonte de felicidade? Já pensou nisso? Vivemos num planeta de 8 bilhões de pessoas, das quais pelo menos 60% é gente pobre. Eu consigo conviver com pobres que têm uma vida digna, decente, honrada, estão pacificados, porque não depende disso. Não é o sucesso profissional, não é o sucesso financeiro, não é a trilha boa que você perseguiu durante todos os processos da sua vida que dá a você a sustentabilidade. Paulo está dizendo, o justo viverá em Cristo Jesus. O justo viverá com a sua mente, com o seu coração, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Nessa Páscoa, eu quero desafiar o seu coração, a sincera e honestamente, você que se diz cristão, a olhar-se, a enxergar-se, a perceber-se em Cristo Jesus, nele, a você revisitar as páginas do Evangelho, a você revisitar a sua própria história, a você revisitar a sua trajetória, o seu olhar da sua própria história e perceber, e verificar, e entender que Jesus, o Cristo, o Deus conosco, está presente na tua história, está presente na tua vida, está caminhando com você. Se isto não estiver acontecendo, você precisa desesperadamente rever os seus processos de fé. Porque o justo é aquele que nasceu em Cristo, E quem nasce em Cristo pertence a Ele, é dele, e é para Ele, e é para a glória dele todas as coisas. Isso significa dizer que o estilo de vida muda. O estilo de vida do cristão que vive pela fé muda. E muda radicalmente. É tão triste nós lidarmos com cristãos que são incrédulos. É um contrassenso, mas é uma realidade. Cristãos que perderam de vista o melhor da vida cristã, que é a fé, aquele movimento de Deus que sopra internamente, que movimenta as nossas estruturas internas, que move as nossas incongruências, as nossas idiosincrasias, e nos firma, e nos põe de pé, e nos coloca para a vida de modo inteiro, pleno, ainda que nós sintamos a nossa fraqueza, a nossa inconsistência, mas esse poder, esse amor, este cuidado divino nos impulsiona para a vida. O cristão é assim.
O cristão é aquele que não está buscando felicidade, é aquele que não está partindo atrás de felicidade, não está buscando os valores que o mundo dá, mas está firme, está pleno, está cheio de fé no peito, porque ele sabe em quem crê, ele sabe aquele que é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Então quem vive dessa forma não tem cara de maracujá de gaveta, não acorda com a cara amassada, com um humor desgramado, né? Com aquele humor, aquele veneno que consome você por dentro, aquela angústia que consome o teu peito, aquele sofrimento, aquele desconforto na alma, que não se ajusta com o bem-estar do outro, que não se acomoda bem porque o outro está bem, essa tragédia de vida, essa condição existencial horrorosa, um desconforto na alma, um descompasso na vida. Meu irmão, o justo vive pela fé, porque ele vive em Cristo Jesus. Quero dizer para você nesta manhã, por isso que eu te pergunto, como é que você vai celebrar a Páscoa do nosso Salvador? Hoje, porque eu tenho para mim, que ou Jesus é um impostor, ou ele é um doido, ou de fato ele é quem ele disse que é. Porque se ele for um impostor, todos nós estamos enganados. Se ele for um lunático, não se deve dar atenção para ele. Mas se ele é o que ele disse que é, então isso tem que fazer sentido na sua vida e na minha vida. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E vida com gosto de vida. Ou ele é isto tudo que ele disse que é, e isso tem que fazer sentido no teu peito, no teu coração, na tua alma, e você viver a partir dessa realidade. Ou então, meu irmão, alguma coisa está errada. Porque não há cristianismo que não seja vivido na pessoa de Jesus. Jesus, o autor e consumador da fé. E aí eu preciso dizer para você nesta manhã, eu não sei quais são as angústias, quais são as tristezas, quais são as frustrações, as decepções, as dores que estão aí lancinantes na alma. A cultura vai dizer para você: procura um psicólogo, vá no psicólogo, e deve ir mesmo, tem bons psicólogos. A cultura vai dizer: toma um remedinho, tem um remedinho que te faz dormir, você apaga, toma um remedinho. Você deve realmente tomar um remedinho. Porque essas coisas, sabe, acomoda a consciência, ajusta internamente. O remédio te dopa, então você para de pensar nas coisas que fazem sentido para você. O remédio, ele dribla as angústias, as dores, os desassossegos da alma. Então toma remédio. Vá no psicólogo, paga caro para o psicólogo lá e gasta um bom dinheiro seu, que você não tem, para ouvir, para falar das suas dificuldades, das suas neuras, das suas tragédias. Vai lá. Mas eu quero dizer para você, você precisa ir para Jesus. Você precisa gastar tempo com Jesus. Você precisa chorar aos pés da cruz. Você precisa abrir o peito, rasgar a alma, dilacerar. Sabe aquela expressão de chorar, chorar, chorar e chorar aos pés da cruz? Você precisa disso. É imprescindível, meu irmão. É imprescindível você destampar, né, aquela caixa de Pandora que tem aqueles demônios, aquelas coisas horrorosas, né, que você tem medo até de falar, de pronunciar, de dar nome a essas coisas, mas você, volta e meia nos seus relacionamentos, essa caixa de Pandora está alfinetando, trazendo prejuízo para as pessoas a quem você mais ama, está apequenando você, está traindo você mesmo, está se auto-sabotando. Essa tragédia de vida que a cultura diz que isso é vida, isso não é vida, isso não é vida, isso não é vida. Vida verdadeira é vida pacificada, é vida transformada, é vida glorificada, é vida simples e diária, mas é profunda, profunda. No poder de Jesus. E isto está propício a você e a mim.
A incredulidade é um aviltamento do nosso Deus. Quando eu me digo crente, mas eu não segrego ao meu Senhor as coisas mais duras, eu estou dizendo, eu creio, mas eu não creio. Eu desconfio de tudo isso. Você está dizendo, você é um pobre, cego, nu e infeliz. Quando você deixa Cristo de fora da sua vida, quando você fecha as portas do seu coração, do seu peito, da sua alma, e Cristo não entra, e Cristo não transforma, e Cristo não tem acesso, e você não abre, e você fala, Senhor, eu sou o que eu sou, e você tem que dar nome para essas coisas. Hoje nós vivemos numa cultura de faz de conta. As pessoas trombam com você no seu ambiente de trabalho, no seu consultório, na sua atividade profissional, é com aquela cara de paisagem mais bonita, né? E gastam um bom tempo para dar aquela maquiada na cara, uma roupinha bonita, uma roupinha bacana, e todo mundo gosta de ver gente bonita, gente bem vestida, gente bem posta. É terrível isso, gente. É terrível. Essa hipocrisia de fazer de conta que quando na verdade, meu Deus, é uma podridão, é uma sujeira, é uma tragédia. Quando você olha para você e fala, quem sou eu? O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E viver por fé é viver dia a dia na dependência de Deus. Na dependência de Deus. É você lutar contra a sua incredulidade. É você ir na contramão do seu coração descrente. É você ir na contramão da sua mente que conspira contra a sua fé. É você ir na contramão e a favor da tua alma que clama. Dar atenção à alma que se faz percebida pela aridez da sua alma, pela incapacidade da alma sentir-se plena, satisfeita, pacificada. É você atender esse anseio mais profundo da sua alma. É o lugar, o ambiente onde a graça de Deus, o Espírito de Deus atua e traz saciedade ao teu coração. É isto. É isto. É você fazer como apóstolo, como o rei Davi, no momento de fuga, de dificuldade, de desespero, ele entra numa caverna, em um buraco, e ao entrar nesse buraco, ele vai dizer, Senhor, Senhor, tu me sondas, e o Senhor me conhece. É esta coragem honesta, é essa honestidade, é resgatar a sinceridade, a honestidade na tua vida, no teu peito, no teu coração. É você rasgar o coração diante de Deus, e você olhar para Deus e ver que Deus é poderoso, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é digno, que Deus te ama, que Deus te protegeu, que Deus cuidou de você, e agora Ele quer e vai fazer algo profundo na tua vida. Foi isso que o rei Davi fez. Ele falou, Senhor, tu me sondas e o Senhor me conhece. O Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece a minha palavra. Tudo te é patente. Esta percepção da presença de Deus diária, constante em nós, é que nos coloca no caminho da fé. Você precisa se enfrentar, meu irmão. Para de fugir, de procrastinar, de fazer de conta que não dói, fazer de conta que, afinal de contas, todo mundo. Não, você não é todo mundo. Sua mãe já disse isso para você. Você não é qualquer um e você não é todo mundo. Você é você. Você foi feito como um alvo do amor de Deus. Deus planejou a sua vida. Deus olhou a sua vida quando você estava sendo formado ainda no ventre materno. E essa é a coisa mais extraordinária da fé cristã. Nós pertencemos ao Deus da nossa fé. Não pertencemos ao mundo, não pertencemos à cultura. Então, quando Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho tem esse poder de acolher, de ouvir, de tratar, de firmar, de sustentar e de encaminhar você para a vida. Isso você não vai encontrar na família.
Você não vai encontrar no recurso financeiro, você não vai encontrar em si mesmo. Isto é obra do Criador, aquele que te fez, a imagem e semelhança dele, aquele que o amou na cruz, na morte da cruz. Ele selou você para a eternidade e ele quer dar dignidade na sua vida. Agora eu não posso terminar, e já estou terminando de falar, sem falar não apenas da cruz, mas da ressurreição. Porque Cristo ressurgiu, ele venceu a morte. E o cristão, que é cristão, não fica apenas contemplando a cruz vazia, não fica apenas contemplando a cruz, como se a cruz fosse a última palavra de Deus, como se a cruz encerrasse toda a proclamação do Evangelho. Eu preciso olhar para a cruz, mas olhar para a cruz, perceber que o corpo não está lá, mas há um túmulo e aquele túmulo está vazio. A cruz me aponta para o túmulo e o túmulo vazio. A cruz é o sinal de amor de Deus. A cruz aponta para o amor incomensurável de Deus por você e por mim. Por isso que Ele nos justificou, por isso que nós somos justos. Mas eu preciso olhar para o túmulo vazio. Eu preciso olhar para o túmulo vazio. Eu preciso sair da sexta-feira e ir para o primeiro dia da semana, o domingo, e perceber que o poder de Deus o ressuscitou. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E aí, o justo crê, não apenas na morte amorosa de Cristo, mas sobretudo crê na vitória sobre a morte. E aí eu preciso dizer para você, você precisa desenvolver na sua mente, no seu coração, no seu peito, um sentimento de pertença vitoriosa em Cristo Jesus. Por isso que um pai, quando vai para Jesus, e ele está com um filho totalmente atormentado, e o pai desesperado diz, olha, eu trouxe o meu filho aqui, e eles não puderam fazer nada. O Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? O Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E Jesus dizer, sim, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Talvez você chegou aqui nessa manhã bastante desconfiado, muito desconfiada. Porque afinal de contas tem tanta coisa dando errado aí na tua vida. Tem tantos movimentos que parece que vêm das profundezas do inferno para incomodar, para atrapalhar, para prejudicar. Talvez você está lidando com circunstâncias já de muito tempo que está aí resistindo fortemente contra a tua fé, e você está pronto de entregar as betes. Esse negócio de fé não dá certo. Eu sabia que não ia dar certo. Não ia dar certo mesmo. Aí, eu que entrei nessa conversa fiada de alguém aí, isso, ô meu irmão, para. Se você não for visitado, não for visitada pela graça de Deus em Jesus Cristo, e Ele fazer para você como fez com Tomé, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui. Às vezes você precisa disso. Essa desconfiança incrédula, essa desconfiança pecaminosa, essa desconfiança que você está dizendo, não, Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não é tão poderoso assim. Olha, quer dizer para você, isso é coisa do diabo. Isso é coisa da cultura, que não conhece o poder de Deus, que não conhece o Deus a quem cremos, que não conhece o poder desse Deus que tira da morte a vida, que suscita da morte a vida, que usa a cruz como instrumento de morte para dar vida. Só Deus, só Deus. O único modo pelo qual Deus revelou o seu profundo amor é pegar um instrumento de escárnio, um instrumento de morte e produzir vida, porque foi isso que Ele fez na cruz por amor a você. E no túmulo vazio é o poder da vida que vence a morte. E aí, quer dizer para você, o futuro é glorioso. Nós celebramos a Páscoa porque nós estamos com os olhos fitos no céu. Nós celebramos a Páscoa porque nosso Redentor virá em glória dos céus. O nosso Deus é poderoso e Ele virá resgatar a sua noiva e nós viveremos eternamente com Ele. Portanto, nessa manhã,
Pare de ficar mirando as guerras que estamos ao redor do mundo. Pare de ficar olhando as conspirações humanas. Pare de ficar olhando a conta bancária que está no vermelho. Pare de ficar olhando os boletos que estão vencendo. Tira o olhar dessas tragédias humanas, dessas tragédias de vida. Tire o olhar, muda o seu foco, muda o seu jeito de ver a vida. Transforme-se pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ô meu irmão, ô minha irmã, verdadeiramente nós precisamos encontrar outro jeito de ver a vida. Não é possível que nós vamos passar mais uma Páscoa rodeado de tantas tragédias humanas e nós ficamos com a nossa fé embotada, desconfiando, descrendo. Não, o nosso Deus é vivo e glorioso e atua poderosamente na tua história. Eu quero concluir a minha fala fazendo uma pergunta. Quando foi a última vez que você, corajosamente, saiu do seu lugar e se ajoelhou, corajosamente, e você abriu o seu peito para Deus e falou: Deus, eu sou incrédulo. E você deu nome para todas as tragédias que estão aí aninhadas no teu peito. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você pegou a palavra de Deus e você corajosamente disse: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo através da tua palavra. E você ficou ali, e você ficou ali, e você ficou ali. Quando foi? Quando foi a última vez que você se confrontou, honesta, verdadeira e sinceramente diante de Deus, você e Deus, pela palavra e pela oração? Quando foi? Ontem? Hoje de manhã? Quando foi? O justo viverá por fé, não por circunstâncias, não por sermão, não por frequência à igreja. O justo viverá por fé, e fé no Cristo que vive e reina eternamente. Vamos orar? Eu quero convidar você à oração. Aí, onde você está? Se você quiser ajoelhar, se você puder ajoelhar, enquanto ouvimos uma boa canção ali no piano, eu vou separar uns 2 minutinhos para você orar. Ore aí. Ore aí sobre a sua Páscoa, sobre o seu coração. Meu irmão, esquece agora o tempo. Gaste esse tempo com você diante de Deus. Aproveite, se está em culto. E esse tempo é um tempo precioso, oportuno, necessário. Tempo de vida. Pare de fugir de Deus. Não fique procrastinando. Seja honesto, seja verdadeiro. Chore na presença de Deus. Fale com Deus. Bondoso Deus, amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Cremos e vivemos esta verdade. Vivemos fundamentados no Teu amor, no Teu cuidado, no Teu poder. Não vivemos a partir de nós mesmos,
porque somos teus, somos teus. Nós nascemos por vontade divina e fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Somos teus, não pertencemos a nós mesmos, não pertencemos ao mundo. O Senhor nos comprou por alto preço. Ó Deus, oro pelos meus irmãos e minhas irmãs nesta manhã. São tuas ovelhas, são um povo santo que o Senhor resgatou, que o Senhor comprou no sangue do Cordeiro. São seus filhos e filhas, Deus. O Senhor os conhece, o Senhor os chama pelo nome. Nesta manhã, Senhor, nós humildemente, sinceramente, corajosamente, estamos colocando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma aos pés da cruz, dizendo: toca-nos, Deus, toca-nos, mova a tua mão sobre nós, mova o teu poder na nossa fraqueza, glorifica o teu nome na nossa vida. Ó Deus bendito, o Senhor conhece os dramas, as lutas, as vicissitudes, as tragédias, as angústias que estão, Senhor, sendo colocadas diante de Ti nessa manhã. O Senhor conhece o coração da mãe, a angústia, a dor, a ansiedade. O Senhor conhece o coração do pai. Sabes, ó Deus, das suas frustrações, dos seus temores, das suas necessidades. Os filhos, os jovens, Senhor, os nossos adolescentes. Ó Deus, o Senhor conhece os dramas, os seus anseios e ansiedades. Tudo está diante de Ti, e nessa manhã, Senhor, nós suplicamos: renova-nos a fé, vivifica-nos a fé, sopra o Teu Espírito sobre nós, transforma, Senhor, a nossa mente, renova o nosso coração, faça-nos levantar, ó Deus, mais crentes, mais santos, mais cheios da Tua graça, mais cheios do Teu poder. Livra-nos, Deus, de nós mesmos. Livra-nos, Deus, da nossa mediocridade. Livra-nos, Deus, da nossa incredulidade. Gere fé, porque nós estamos dizendo: somos teus, somos o teu povo e queremos viver para a glória do teu nome, no poder do Senhor, não a partir de nós. Ó Deus, visita as famílias dessa igreja, Senhor. Acolhe os fracos, acolhe os débeis, acolhe os inconsistentes, acolhe, Senhor, os nossos enfermos, acolhe, Senhor, os nossos doentes, acolhe, Senhor, aqueles que estão cuidando dos enfermos. Ó Deus amado, sustenta-nos, ó Deus, nas tuas mãos. Dá uma palavra, Senhor, ao que está aflito, ao que está carente, ao que está desempregado. Sustenta-nos, ó Deus, na força do teu poder, porque em nós a fraqueza, em nós a debilidade, em nós a inconsistência. Vivemos pela fé, Senhor. Não queremos viver a partir de nós mesmos, queremos viver a partir do Cristo que venceu, do Cristo vitorioso, para que vivamos para a glória do teu nome. Senhor, desperta esta igreja, desperta, Senhor, renova esta igreja, renova o nosso coração, desperta, Senhor, pelo poder do teu Espírito, coisas novas no nosso meio, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Obrigado.